Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Voltando ao nosso encontro de bases da cultura ocidental, hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Cristo e a expansão do cristianismo, o que a gente chama de ano zero, ano zero. Bom, antes de tudo, nós vamos falar um pouco sobre o nascimento de Jesus, ok? Antes da gente entender toda essa trajetória do cristianismo, a gente vai falar um pouco do nascimento de Jesus, o ano zero, tá? O nascimento de Jesus é um evento fundamental na história da humanidade, principalmente na cultura ocidental, tá? Ele serve como um marco para o calendário que se tornou universalmente conhecido e que é aceito, inclusive, em certas culturas não cristãs, tá? Mas ele é aceito por uma questão de efeitos civis, beleza? Tá? A importância é tão grande que nós temos duas siglas que são utilizadas a partir do nascimento de Jesus, que é o AC, antes de Cristo, e o DC, depois de Cristo. A gente não utiliza tanto o DC, mas a gente utiliza muito antes de Cristo, porque é um marco. Tá? Existe uma corrente aí que está tentando acabar com essa sigla para colocar que seja era comum ou antes da era comum, e alguns estudiosos estão falando que isso é por motivações antirreligiosas, tá? Querem apagar a história de Jesus Cristo, e isso, assim, independente se você é cristão ou não, qual é a sua fé, o que a gente precisa ter em mente é que, do ponto de vista histórico, ele é um personagem importantíssimo. Então, não há o porquê de tentar apagar essa questão do antes de Cristo e depois de Cristo, porque foi um marco histórico. Ok? Então, existem estudiosos, eruditos, que têm batido de frente contra esse grupo de pessoas que tem tentado apagar a história de Jesus Cristo, nascimento de Jesus, né? Diminuir a sua importância. O cristianismo é um elemento bimilenar essencial na nossa cultura. Mesmo mesmo os que não são cristãos têm datas comemorativas como o Natal, apesar de muitos estudiosos já terem provado que Jesus não nasceu em dezembro, mas é uma data que se comemora o Natal. Tá? E a Páscoa, que se comemora a ressurreição de Cristo. Essas duas datas têm uma importância econômica, inclusive. Ok? Aqui, no livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, e no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 23, narra o contexto da história do nascimento de Jesus. Ok? Eu não vou ler tudo, mas eu quero mostrar alguns pontos aqui. Tá? Eis como nasceu Jesus Cristo, também contando a história, tá? Quase um storytelling aqui do nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava desposada com José antes de coabitarem. Aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo, ou seja, ela não havia tido relações sexuais com José e ela estava grávida do Espírito Santo, ok? José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Então, através do anjo do Senhor, é que José sabe que a gravidez de Maria não é fruto de uma traição ou de outra coisa, mas sim do Espírito Santo. Tá? E aqui tem uma parte que é bem interessante, deixa eu só passar aqui. Ela dará à luz a um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E aí tem uma outra parte que fala, eis que a Virgem concebeu, que fala da promessa, né? De uma promessa que foi feita, vai para se cumprir a promessa que disse, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel, Deus conosco. Ok? Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa. Sem que tivesse e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram eles, onde está o rei dos judeus
que acaba de nascer. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda a Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas os escribas do povo, e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe, em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Então, aqui, primeira coisa, a gente vê que Jesus nasce de um ato do Espírito Santo, né? Ele é concebido por um ato do Espírito Santo, ele vem de uma promessa feita anteriormente, inclusive essa promessa está lá no Antigo Testamento, que ele seria o Emanuel, o Salvador do mundo, Deus conosco, tá? E depois vem os magos, os reis magos falando o seguinte, nós viemos adorar ao rei de Judá, tá? Fala aqui, cadê? Só um minuto a notícia. Belém, Judá, nananã. Está a notícia, cadê? Viemos adorá-lo. Então, fala justamente isso, que os 3 reis magos foram adorar a Jesus, porque ele era digno de adoração. E aí Herodes fica a pistola da cabeça. Então, o que Herodes pensa? Fala para os reis magos, quando vocês encontrarem, voltem aqui e me digam como ele está, onde ele está, etc. Só que, através de sonhos, através de uma revelação, esses 3 reis magos, eles não voltam, tá? Para Herodes, eles voltam diretamente para a sua terra. E aí é que começa a caça às bruxas. Na verdade, a caça aos bebês recém-nascidos, porque Herodes começa a querer matar todas as crianças que teriam aquele intervalo de tempo, nascido naquele intervalo de tempo em que Jesus nasceu. Por quê? Por medo de perder o trono. Mais ou menos esse é o contexto da história de Jesus, ok? Explicando aqui a adoração dos magos. São Tomé de Aquino, ele, citando São João Crisóstomo e São Gregório Magno, explica a adoração dos magos em seus presentes da maneira seguinte. Como Crisóstomo diz no comentário ao Evangelho de Mateus, se os magos tivessem vindo procurar um rei terrestre, teriam ficado decepcionados, pois teriam suportado a fadiga de um tão grande caminho, donde nem o teriam adorado, nem lhe oferecido presentes. Mas aqui não tem essa vírgula, né? Aqui não existe essa vírgula aqui, tá? Mas porque procuravam um rei celestial, ainda que nele não tenha visto nada de dignidade real, todavia o adoraram, satisfeitos apenas com o testemunho da estrela. Com efeito, eles veem um homem e reconhecem Deus, e oferecem presentes adequados à dignidade do Cristo. Ouro, como o grande rei, incenso, que se põe no sacrifício aos deuses, e mirra, tá? Ao qual se embalsamam, tá? Os corpos dos defuntos. É dado aquele que havia de morrer para salvar a todos. Então, ouro, porque ele era rei, incenso, porque era algo que se oferecia aos deuses, e mirra, porque era para embalsamar. Tanto que existem passagens em que falam que algumas mulheres derramaram mirra nos pés de Jesus, preparando-o para o sepultamento, ok? E como Gregório diz, somos ensinados a oferecer ao rei recém-nascido o ouro que simboliza a sabedoria, quando em sua presença brilhamos com a luz da sabedoria. O incenso, que exprime o devotamento da oração, oferecemos a Deus se conseguirmos exalar perfume a Deus por meio do ardor das nossas orações. E a mirra, que simboliza a mortificação da carne. Nós oferecemos se mortificarmos os vícios da carne por meio da abstinência. Então, aqui explica o conceito do porquê de ouro, incenso e mirra, tá? Oferecido no nascimento de Jesus Cristo. Bom, a Bíblia, ela vem do termo Biblia, né, que significa livros, tá? Que é do plural biblion, tá? O termo está ligado a biblos, que significa papiro, de origem egípcia, planta de origem egípcia, a partir da qual se faziam folhas,
os papiros para escrever, tá? Papiro, pergaminho, rolo, enfim, tá? A Bíblia compõe-se de duas grandes partes que são divididas pelo nascimento de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, que narra a história do povo judeu e contém os preceitos da religião judaica, constituindo o cerne da cultura da qual Jesus faz parte, e o Novo Testamento, que contém a narrativa da vida de Jesus Cristo, tá? Seus ensinamentos, fala sobre os apóstolos, sobre as igrejas. Tá? O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, contendo algumas passagens em aramaico. Tá? Já o Novo Testamento foi escrito em grego, mais especificamente no grego koiné, tá? Grego antigo, um dialeto comum ali que vigorava, tá? Os fatos essenciais da vida e do ensinamento de Cristo estão conservados nos 4 evangelhos que fazem parte do Novo Testamento. E aqui é interessante dizer o seguinte, que não há uma cronologia específica no Novo Testamento. O Novo Testamento ele não segue uma ordem cronológica, ok? Mas, por uma questão do cânon definido, eles colocaram nessa ordem. E a gente consegue perceber, inclusive, ao fazer o estudo desses livros, que há versões diferentes de fatos específicos entre os livros dos evangelhos, tá? Mateus, Lucas, Marcos e João, tá? O evangelho vem do verbo grego, que significa esse verbo aqui, que não coloquei a tradução, mas que significa anunciar, ok? Anunciar, tá? Jesus não escreveu nada, percebam isso. É engraçado, fazendo um comparativo aqui, percebam, cuidado com o que eu vou dizer, para ninguém achar que eu estou fazendo heresia ou blasfêmia. Mas vamos lá. Percebam que tanto Sócrates quanto Jesus não escreveram nada. E eles trabalhavam através da oralidade. Mas aquela sociedade já era letrada. Ok? É importante saber disso. Mas Jesus ensinava pela oralidade. Então, a oralidade tinha um papel importante, ok? Embora a escrita fosse uma realidade antiga já na cultura judaica, tá? Jesus sabia ler e escrever. Veja só essa passagem aqui de Lucas 4, 16, 20. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, porque era um papiro, né? Escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos de redenção, aos cegos de restauração, tal. Então, Jesus sabia ler, Jesus sabia escrever, ok? Percebam o seguinte também aqui, que isso aqui é muito interessante. São Tomé de Aquino fala o seguinte, ao comentar a passagem do Evangelho de João, dá-nos uma belíssima explicação. Em terceiro lugar, porque a velha lei fora escrita em tábuas de pedra, como está dito em Êxodo 31 e 2 Coríntios 3. Por meio disso, mostra-se a dureza. Então, a lei, ela foi escrita nas pedras. Lembra lá da lei de Moisés, etc., os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, Beleza? Está escrito em pedra. Está escrito em pedra, mostrando a dureza. Porque se alguém transgredir a lei de Moisés, era morto, sem misericórdia. Como está dito em Hebreus 10, 28, como está escrito em Hebreus 10, 28. Agora, a terra é suave. E aqui ele está fazendo uma comparação de quando os fariseus estavam falando para atirarem a pedra na pecadora, na adúltera, e não sei o quê, e Jesus está lá, escrevendo na pedra, na areia. Jesus está escrevendo na areia. Percebam? E Jesus depois fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tipo isso, ok? E aí, a terra, ela é suave, ela é maleável. Logo, para experimentar a doçura e a suavidade da nova lei, entregue por meio dele, por meio de Jesus, ele escreveu na terra e não na pedra. Isso é incrível, isso é muito legal. Bom, ele falava
através de sermões e parábolas, tá? Ele falava através de sermões e parábolas. Então, a sua mensagem inicialmente era circulava oralmente. Depois de alguns anos é que foram fixados por escritos. Por isso há também versões diferentes. Até porque cada um tem a sua percepção de Cristo, ok? Ainda no século I, no século I, surgem os evangelhos apenas algumas décadas após a morte de Jesus. E por pessoas que tinham tido contato direto com ele ou com seus apóstolos. Então, perceba, pessoas que tinham contato com ele ou com os seus apóstolos, tá? Então, pode ser uma história contada pelos apóstolos, não necessariamente alguém que estava vendo aquilo, tá? A noção fundamental para entender essa transmissão oral, em primeiro momento e escrita na sequência, é a de tradição. O que é a tradição? É a transmissão que se faz por escrito ou oralmente, de uma geração para outra. Tá? A tradição não é apenas um fenômeno oral, mas também escrito. E é graças a ela que herdamos toda a literatura clássica e judaico-cristã. Tá? A pregação de Jesus dá-se por parábolas, por admoestações e por sermões. Por vezes, ele serve-se do diálogo. Então, percebam aqui, que por vezes ele usa da técnica que Sócrates usava. Fala através de diálogo, de uma conversa. Tá? E aqui, vamos lá, para ficar claro. Se vocês pegarem a passagem, por exemplo, da mulher samaritana, quando Jesus estava lá no poço de Judá. De Judá? De Jacó, no poço de Jacó. E aí ele conversa com aquela mulher samaritana, ele tem um diálogo com aquela mulher samaritana. Então ele não está pregando para ela, ele não está fazendo um sermão para ela, ele não está contando uma parábola. Não, ele está dialogando. E é através do diálogo dele que ele mesmo se apresenta. Tá? Então, só para deixar claro aqui, o mais fundamental no entanto, é seu agir, que confirma e completa suas palavras. A coerência entre a pregação e o modo de viver ou a ação é fundamental. As palavras voam, os exemplos arrastam. É aquele ditado comum. A coerência entre o falar e o agir é fundamental na mensagem de Cristo, o que deixa claro que sua pregação é de caráter moral. Tá? É de caráter moral. Ensinar aos homens como viver e agir de acordo com a justiça e a vontade de Deus. E isso, inclusive, ele mostra em diversas passagens, até mesmo defendendo as mulheres. Sabe? Mas eu não vou entrar nesse ponto, não. Porém, é muito interessante como Jesus se porta, tá? Ele quebra vários paradigmas. Cristo não está preocupado com teorizações e abstrações de cunho filosófico. O contexto em que ele se insere é religioso. Então, ele não entra num critério filosófico. A parada dele é religiosa e ponto. Tá? A sua pregação é voltada para ensinar os homens a viver a vida de acordo com a vontade de Deus. E aqui, deixa eu pontuar. Ensinar as pessoas, tá? Homem e mulher, criança, quem estiver ali querendo ouvir, ele vai estar falando, ele vai estar ministrando e ponto. Ele não fazia acepção, ok? Por isso, seu modo de expressão não é complexo. Não exige grandes esforços intelectuais para ser compreendido. Eu quero deixar pontuado isso aqui, porque na aula que a gente falar de Santo Agostinho, vocês vão perceber que Santo Agostinho ele dá uma desprezada na Bíblia logo de início, porque ele fala que é uma linguagem muito fácil de ser lido, tá? Porém, depois lá em Santo Agostinho a gente vai perceber que ele fala, tem um trecho que ele fala especificamente que não é por ser fácil, mas é por causa da linguagem não ser tão rebuscada, ponto. Tá? A busca de uma sabedoria mundana seria um empecilho para chegar à verdadeira sabedoria, pois complica o que é simples e nos faz presunçosos de um saber que não é nosso por direito, mas que nos é dado gratuitamente, do qual podemos ser apenas partícipes. Engraçado que isso a gente viu também em aulas passadas, quando alguém falou que não era sábio, mas sim filósofo, ok? Amante de saber, amante do saber, do aprender, do conhecer, ok? Foi Pitágoras, eu acho, que falou isso. Não me recordo exatamente, mas se eu não me engano foi Pitágoras. Beleza? Bom, as parábolas e a influência em nossa língua, aqui na língua portuguesa. A gente utiliza diversas parábolas que são encontradas nos evangelhos. Vejamos,
Separar o joio do trigo, que é separar o que é bom do ruim. Filho pródigo, sabe aquela pessoa que some, desaparece e do nada ela volta? Ah, é o filho pródigo, tá? Alguns ditos populares que não provêm de parábolas, mas de trechos de pregações de Jesus, por exemplo, dar pérolas aos porcos, quer dizer, dar coisa boa a quem não merece, tá? Dar a César o que é de César, dar a cada um aquilo que merece, ao que lhe é de direito, tá? Ver para crer, aí está falando de Tomé, né? De só acredito vendo, tá? Dar a outra face, opa, eu comi o desenho daqui. Dar a outra face, que é o quê? Não se vingar, ok? Atirar a primeira pedra, tá? Ou seja, primeiro a acusar ou culpar alguém, beleza? Podemos consultar, facilmente constatar o quanto a nossa língua está enriquecida por expressões tiradas dos evangelhos e dessa cultura, ok? Bom, os evangelhos não foram compostos com uma intenção literária. A finalidade principal é transmitir os fatos centrais da vida e da pregação de Jesus de uma maneira bastante direta, tá? Não há grandes recursos estilísticos, ok? Não é um livro difícil de se entender, apesar da linguagem, para nós, se não usarmos uma Bíblia atualizada, de uma versão atualizada, fica um pouco cansativa, mas não é difícil, tá? A linguagem dos 4 evangelhos, com diferenças por vezes importantes, não tem um rebuscamento vocabulário ou sintático. Notam-se as repetições constantes de fórmulas próprias de um substrato oral que estava sendo fixado por escrito. Tá? Então, a gente percebe aqui que era como se estivesse escrevendo o que estava sendo dito. Tá? No entanto, há a passagem que são de grande beleza poética, inclusive em verso. Isso que a gente vai ver aqui agora, como é a passagem do Cântico de Maria, que está escrito em Lucas 1, capítulo 1, versículos 46 a 55, tá? Que é um belo poema de louvor a Deus, que inclusive ultrapassa o limite religioso, havendo composições clássicas, como o de Vivaldi e Bach, sobre esse tópico. Quando Maria faz uma glorificação ao Senhor. Tá? É um cântico inspirado no cântico de Ana, tá? E aparece primeiro no livro de Samuel, em 1 Samuel, capítulo 2, de versículo 1 ao 10, e passa por alguns capítulos, por alguns salmos. Salmo 88, Salmo 97, 102, 106 e 110. Tá? Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Tá? Por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mão vazia os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Então, um louvor de exaltação e agradecimento a Deus aqui. Né? A gente também tem as bem-aventuranças, que, assim, pega dos capítulos 5 a capítulo 7 de Mateus, né, que é o chamado, parte do chamado Sermão da Montanha, fala de diversos pontos aqui, mas inclusive fala bastante sobre o sal da terra, fala sobre o homem prudente, sobre edificar a casa na rocha, não na areia, na terra. A gente tem até a musiquinha infantil que a gente aprende quando vai à igreja: não construa sua casa na areia, construa na rocha. E ali, no caso, a rocha seria Jesus Cristo, né? Uma conjecturação, né? E aí vem o nome Macário. Macário significa bem-aventurado, bem-aventurado. Vejamos aqui, né, que tem uma temática universal no tempo e no espaço. E é próximo de um poema. Vejamos. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e por aí vai, tá? Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Beleza? Então, gente, aqui é uma parte meio poética, porém os textos dos evangelhos não tinham essa intenção, tá? O contato entre o cristianismo e a cultura greco-romana. Aqui a gente deixa de falar um pouco de Jesus, não necessariamente, mas a gente passa a falar de Paulo, tá? Paulo e Jesus, eles eram contemporâneos, mas eles não se cruzavam. Isso é muito engraçado, tá? Eles não se encontraram, digamos assim, né? Em Atos dos Apóstolos, há uma narrativa do encontro do apóstolo Paulo com filósofos em Atenas. O texto fala especificamente de estoicos e epicuristas. O Epicuro ensinava que o propósito de vida era o prazer e a liberdade da dor, paixões e medos. Contudo, o cripiota Zenão, fundador do estoicismo, enfatiza que viver em harmonia com a natureza e o depender da razão e de outros poderes autossuficientes. Ambas as escolas destacavam a busca pela paz da mente. Zenão tinha um conceito panteísta de Deus como a alma do mundo. E aí, quando a gente fala de panteão, a gente tem que lembrar lá da primeira aula, da mitologia, etc. Então, aqui, olha só, vejamos, enquanto Paulo esperava em Atenas, à vista da cidade entregue à idolatria, o seu coração enchia-se de amargura. Disputava na sinagoga com os judeus e prosélitos, tá? E todos os dias na praça com os que ali se encontravam. Alguns filósofos, epícuros e estoicos conversavam com ele e diziam uns, o que quer dizer esse tagarela? E aí ele está falando que Paulo falava demais. Falador, muito falador. E outros falavam, parece que é pregador de novos deuses, pois lhe anunciava Jesus e a ressurreição. Ele anunciava Jesus e a ressurreição, ok? Tomaram-no consigo e levaram-no ao Areópago. E que lhe perguntaram, podemos saber que nova doutrina é essa que pregas? Pois o que nos trazes aos ouvidos nos parece muito estranho. Queremos saber o que vem a ser isto. Todos os atenienses, os forasteiros que ali se fixaram, não se ocupavam de outra coisa senão o de dizer ou de ouvir as últimas novidades. Né? Cadê? Paulo, em pé no meio do Areópago, disse, homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a cidade, considerando os monumentos do vosso culto, encontrei um altar com essa inscrição, a um Deus desconhecido. O que vós adorais sem o conhecer, eu vou-lo anuncio. Quando o ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros diziam, a respeito disso, te ouviremos outra vez. Assim saiu Paulo do meio deles. O que acontece? Aqui, lá em Atenas, na verdade, tinha um altar. Eles tinham essa questão religiosa tão arraigada, tão forte, que eles tinham medo de deixar alguma divindade de fora. Então, eles deixaram um altar sem nome de divindade alguma, como se fosse para uma divindade esquecida, tá? Para algum deus lá, qualquer que fosse. Tá? E aí, Paulo chega lá e fala assim, aqui vai ser estabelecido o altar, um altar de um Deus que vocês não conhecem, mas eu vou apresentá-los a vocês. Que alguns beleza, a gente vai ouvir, e outros falaram, cara, tu é doido, sai fora, mete o pé, tá? Paulo estava em Atenas, Atenas de Sócrates. Só um minuto, deixa eu passar isso para cá, para ficar mais fácil. De Sócrates, de Platão e de Aristóteles. A Atena da filosofia, da sofística, da retórica, das ciências, da busca pelo saber. Porém, a cidade estava entregue à idolatria, realidade multissecular da religião politeísta e naturalista dos gregos antigos. Tá? Ele discute com filósofos que reagem à sua pregação e o chamam de tagarela, falador. Tá? Paulo é levado ao Areópago, que é uma colina perto da Acrópole, onde, em termos antigos,
um conselho tinha se reunido. Tá? O conselho tornou-se o conselho da cidade de Atenas, e nos tempos romanos era a corte que supervisionava a moral, a religião e a educação. Nos tempos de Paulo, a corte se reunia no pórtico real, na região do mercado, abaixo da Acrópole. Tá? Paulo reconhece a grande religiosidade dos atenienses, a gente percebe isso, né? E o temor que eles tinham pelo divino. Paulo, então, usa este ponto de contato para começar seu discurso. O Deus que fez o mundo, que não é esculpido em pedra ou confinado em algum templo, e que controla os tempos e lugares onde as pessoas vivem. Tá? Mas, ao mencionar a ressurreição, foi objeto de zombaria. Esse é um dos primeiros encontros que temos registrados entre o cristianismo e a cultura pagã greco-romana. Há uma menção explícita à filosofia. Portanto, mais um capítulo da complexa questão das relações entre fé e razão. Com Sócrates, a razão foi levada ao tribunal em nome da fé. Aqui, a fé é objeto de escárnio por parte da razão. Bom, dando sequência, em duas passagens da primeira carta de Coríntios, Paulo opõe a sabedoria deste mundo, a verdadeira sabedoria. Ele diz que a verdade deve ser aceita pelos homens por ser verdade e não por estar floreada de belas palavras. Tá? Porque na sua pregação do evangelho não há uma retórica, pois isso desvirtuaria a cruz de Cristo, porque Jesus falava de forma não retórica. Tá? Então, a rejeição dos exageros retóricos como meio de pregação do evangelho deve ser compreendida em um contexto específico. A cultura grega vivia há séculos imersa nos floreios retóricos que frequentemente não tinham qualquer compromisso com a verdade. Ok? Então, eram floreios, mas não eram verdade. O ensinamento de Cristo, não, era radicalmente oposto. A verdade é simples e com simplicidade deve ser dita. Simples, curta e direta. Era assim. Tá? Os gregos pedem sabedoria, mas os cristãos pregam o Cristo crucificado, que para eles é loucura. Mas, ao contrário, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. E há aqui, então, uma passagem que mostra que Sócrates e Paulo convergem para a mesma ideia. A verdadeira sabedoria pertence apenas a Deus. Tá? A passagem de Paulo faz-nos recordar o trecho da Apologia de Platão, no qual Sócrates interpreta o oráculo que o designa como o mais sábio de todos. E parece-me que o Deus não atribui a sabedoria a Sócrates, mas que se serve do meu nome, fazendo de mim um exemplo, como se dissesse: entre vós, homens, o mais sábio é aquele que, como Sócrates, na verdade, reconhece ser a sua sabedoria de nenhum valor. A sabedoria de Deus é considerada pelos sábios deste mundo como loucura, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, ele coloca aqui como a sabedoria humana ela deve estar abaixo da sabedoria de Deus. Ela deve beber da fonte da sabedoria de Deus. Esse é o critério aqui. Tá? A citação não deixa dúvidas de que o homem pode conhecer a Deus usando sua razão e contemplando a criação e na estupidez humana. A razão humana é boa e pode conhecer a Deus observando a criação. E aí eu queria contemplando e observando para a gente lembrar da palavra ócio, que a gente viu em algumas aulas atrás, falando do tempo para contemplação, tempo para estudar, tempo para admirar e etc. Ok? Filosofia e cristianismo são realidades diferentes. A filosofia está baseada apenas na razão. Já a religião leva em conta o que é revelado por Deus. O próprio Paulo, com palavras expressas e com sua conduta e exemplo, abre caminho a outra solução mais favorável às relações de boa harmonia entre a filosofia e o cristianismo. Tá? Aqui, quando ele está no Areópago, ele fala: o que vocês adoram sem o conhecer, eu anuncio a vocês. Nessas palavras estava implícito o reconhecimento da razão humana para descobrir o verdadeiro Deus. Tá? Ele não despreza nem rebaixa o alcance das forças da razão humana, mas antes considera útil para os gentios que carecem da fé. Tá? Então, ele faz o seguinte: ele não menospreza o que eles têm de conhecimento, mas ele utiliza isso
a favor da sua própria pregação. Isso é muito inteligente, muito interessante, tá? Vamos falar sobre os primeiros escritos cristãos não canônicos ou deuterocanônicos, tá? São escritos chamados de não canônicos, recebem tal designação pelo fato de não pertencerem a um cânon oficial, tá? É a um conjunto, aqui tem uma vírgula, ao conjunto de livros que são reconhecidos como de inspiração divina. Na verdade, é a reunião dos livros que um determinado grupo de estudiosos religiosos, né, vamos colocar assim, resolveu colocar como oficial, tá? Apenas isso. Há uma série de escritos do início, do cristianismo que nos fornecem uma visão interessante sobre como a nova religião crescia e era vista pelas diferentes culturas em que estava inserida. Judaísmo e cultura greco-romana, principalmente. Tá? O grau de fiabilidade dos escritos não canônicos é variável, o que não significa que eles não nos tragam importantes contribuições para melhor compreendermos a vida e o modo de viver a fé dos primeiros cristãos. A gente vai dar uma olhada em alguns aqui. Por exemplo, a Didache, ou Didache, é um dos primeiros escritos do cristianismo que remonta provavelmente ao final do século I da nossa era. O título nada mais é do que a primeira palavra pela qual o texto era conhecido, tá? Ensinamento dos 12 apóstolos, tá? Didache, ensinamento dos 12 apóstolos, significa em grego ensino ou ensinamento. O texto contém o ensinamento básico da doutrina e das práticas cristãs no início da igreja. Sua autoria é desconhecida. Encontramos passagens sobre o batismo, a alimentação, o jejum, a oração. Inclusive o Pai Nosso, a Eucaristia, a ação de graças e a observância do domingo. Além dos diversos ensinamentos relativos a práticas cristãs, há nos 6 primeiros capítulos a doutrina dos 2 caminhos. Trata-se de uma instrução contendo a doutrina necessária à preparação para o batismo. A doutrina dos 2 caminhos encontra-se em outro escrito no início do cristianismo, na Epístola de Barnabé. 2 são os caminhos do ensinamento e do poder, o da luz e o das trevas. A diferença entre eles é grande. A Epístola de Barnabé também é um livro não canônico, tá? É um livro não canônico. A Didache, o Didache, está escrita em uma linguagem simples, bastante semelhante à utilizada nos evangelhos. E o caráter didático do texto é evidente. Além dos ensinamentos que encontram paralelo nos evangelhos, temos passagens que retratam a vida dos primeiros cristãos e nos permitem vislumbrar o modo como o cristianismo era praticado já nos tempos dos apóstolos. Aqui, um outro livro é a Epístola a Diogneto, tá? É um tratado apologético em forma de carta. Tem toda uma história que ia ser utilizado o papiro para enrolar o peixe e tal, enfim. Tá? O autor do texto é desconhecido, mesmo o destinatário, Diogneto, não foi identificado. Há mesmo a possibilidade de que seja um pseudônimo ou mesmo um personagem fictício. O texto começa dirigido a Diogneto, que tem se mostrado pressuroso em saber mais sobre os cristãos e sua religião. 3 tópicos de interesse são mencionados, em que Deus crê nos cristãos e como o cultuam, que tipo de afeto eles têm uns para com os outros, porque essa religião e sua prática surgiram naquele momento e não antes. Os capítulos 2 a 4 são dedicados à crítica, tanto do paganismo quanto da religião judaica e suas práticas. O capítulo 5 e 6, que tratam dos cristãos, de sua identidade e características de suas relações com o mundo. O capítulo 7 e 9 cuida de aspectos doutrinários e da revelação, enquanto o capítulo 10 é uma exortação à conversão.
A partir do final, os capítulos 11 e 12 têm como tema Logos, ou Verbo Divino e Conhecimento. A gente consegue perceber que alguns dos temas tratados aqui são tratados também em outros livros, em outras cartas, em outras epístolas, tá? Em outros, inclusive nos evangelhos. Então, a gente percebe que há, assim, uma conexão entre esses livros. Dentro desse livro, faz aqui uma referência ao Jardim do Éden e à árvore da ciência, a árvore da ciência do bem e do mal, tá? O texto da epístola apresenta uma visão bem positiva sobre o conhecimento. Ele é essencial para a vida e é bom. O que é ruim é o uso, por vezes, que dele fazemos, tá? Sobretudo quando esquecemos dos mandamentos de Deus, que nos conduzem à vida, No centro do Jardim do Éden, do paraíso, há duas árvores, a da vida e da ciência, a do bem, a da vida, perdão, e a da ciência do bem e do mal. Elas estão no centro do paraíso, e isso não é por acaso. É um sinal de sua importância, do papel essencial que tem na vida do homem. O texto não fala da árvore do conhecimento, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? O homem não era destituído de inteligência, pois foi feita a imagem e semelhança de Deus, para que reinasse sobre a criação, ok? A árvore da ciência do mal não era má, a gente precisa entender isso, tá? Não é ela que traz a morte, mas sim a desobediência. A desobediência gera a morte. Ok? Então, a árvore da ciência do bem e do mal, ela encerra em si um paradoxo. O que quer que o homem faça quanto ao fruto proibido, ele recebe a ciência. A árvore traz a ciência do bem e do mal, mas essa ciência é dupla. Há, com efeito, uma ciência verdadeira e uma falsa. Se o homem não come do fruto, ele recebe a ciência verdadeira. Ok? Se ele come, ele recebe a ciência falsa, mentirosa. Aquilo que ele acha, ele se coloca como inteligente. É isso que está querendo dizer. Bom, os padres da igreja, existiram vários, né? São autores cristãos, clérigos ou leigos que viveram entre o século I e o século VII e VIII e ensinaram a fé cristã, comentando as escrituras, tratando de questões teológicas ou filosóficas. Inclusive, pausa para água. Muitos deles são aqueles que fazem a reunião dos livros, tá? E definem qual é o cânon específico, ok? Original, vamos colocar, não original, o oficial, a palavra seria, tá? Eles têm como características fundamentais a antiguidade, a santidade, a ortodoxia e a aprovação, ainda que tácita, da igreja. Os padres da igreja são estudados por uma disciplina específica, patrologia. Os padres da igreja podem classificar-se segundo diferentes critérios. Vejamos, pela época, a cultura e a língua que escrevem. Vejamos, a época. Fala-se padres apostólicos, geralmente os do século I, mais ou menos contemporâneos aos apóstolos. Por exemplo, São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, tá? E há autores, e o autor, cadê? De Daque, depois há os autores dos diferentes séculos a partir do século II. A cultura, fala-se de padres orientais e ocidentais, e a língua, de padres latinos, gregos, coptas, siríacos, etc. Cadê? A mais famosa coleção moderna de escritos dos padres da igreja remonta ao século XIX. Ela contempla apenas os padres latinos e padres gregos. São duas coleções editadas na França pelo padre Jacques Paul Mignon, perdão pela pronúncia. A Patrologia Latina e a Patrologia Graeca, respectivamente. A coleção latina, Patrologia Latina, totaliza 217 volumes de tamanho grande. A coleção grega, Patrologia... Trem passando. A coleção grega, Patrologia Graeca, contém 161 volumes. Os textos dos padres que escrevem em outra língua estão sendo publicados na Patrologia Orientalis, da qual há pouco mais de 50 volumes. Ok? Vamos falar de alguns. Clemente de Roma foi o quarto bispo de Roma. Tá? Morreu por volta do final do século I ou início do século II, é venerado como Marte. Tá? O único escrito dele que se tem notícia é a Epístola aos Coríntios. Cuidado, gente, cuidado, porque, olha só, aqui está falando do Clemente de Roma, não vai confundir com a Epístola Paulina,
tá? Aos Coríntios, pelo amor de Deus. Trata de questões concernentes à autoridade e à hierarquia eclesiástica. Clemente trata da humanidade dos homens santos e da perseguição de que são vítimas os justos. Vamos ver aqui o finalzinho aqui, ó. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Os que suportaram com confiança herdaram glória e honra, foram exaltados. E Deus os inscreveu no seu memorial pelos séculos dos séculos. Amém. Tá? Aqui fala aqui, ó, os justos foram perseguidos, mas pelos injustos foram aprisionados, mas pelos ímpios foram apedrejados, mas pelos iníquos foram mortos, pelos que tinham sido tomados de inveja perversa e má. Eles suportaram gloriosamente esses sofrimentos. Então ele fala dessa questão de perseguição, essa questão de obediência a Deus, etc. Tá? Clemente de Roma trata desse ponto. Inácio, ele viveu no século I depois de Cristo e morreu em princípios do século II, martirizado, segundo a tradição. Bispo de Antioquia, na região da Síria, teria sido levado acorrentado para Roma, onde seria martirizado por causa da sua fé cristã. Durante sua viagem, escreve cartas às diferentes igrejas para exortá-las a viver integralmente sua fé. Conservam-se 7 cartas autênticas, tá? Elas têm algumas características comuns. Uma abertura, em forma de saudação, e a gente percebe muito isso nas epístolas paulinas também, um elogio, muitas das vezes, há uma conversa ali antes, né? Uma exortação para que fujam das heresias, a recomendação de que vivam unidos ao bispo e sob a autoridade deste, e uma saudação final. Na carta que dirige aos cristãos de Roma, pede que não intercedam por ele. Ele não quer que tentem livrá-lo. Olha, isso aqui é interessante também, porque a gente consegue fazer um comparativo com Sócrates, quando ele está preso e o amigo dele vai lá e fala que ia, de repente, fazer um suborno ali para o guarda para liberar ele, né? Vejamos aqui. São os últimos tempos. Envergonhemo-nos e temamos que a paciência de Deus se transforme em condenação para nós. Das duas, uma. Ou tememos a ira futura, ou amamos a graça presente. E ele fala muito disso, né? Ele fala dessa questão, deste desejo sempre participar para me encontrar na herança dos cristãos de Éfeso, que estão sempre unidos aos apóstolos pela força de Jesus Cristo. Cadê aqui? Uma outra parte que eu tinha pensado. Possa eu estar sobre as pegadas dele quando alcançar a Deus. Em todas as suas cartas, ele se lembra de vós em Cristo. E aqui ele faz essa menção de não largar a fé, mesmo que esteja vivendo tempos difíceis, etc. E aí a gente vai falar do martírio de Policarpo. Tá? O texto que narra o martírio de Policarpo, bispo de Esmirna, é anônimo e está contido em uma carta que os cristãos dessa cidade escrevem para os da igreja de Filomélio. Tá? O primeiro texto cristão a descrever um martírio faz de uma belíssima forma. Policarpo é preso junto com outros cristãos e levado à presença do procônsul, que tenta fazê-lo abjurar a fé, ou seja, negar a sua fé. Tá? E ele não aceita. Ele se confessa cristão diante da multidão e ele não está nem aí. E aí ele fala mesmo que não vai negar a fé e ponto final. E aí faz lembrar do dito sangue dos mártires, semente de cristãos. Tá? Então, aqui ele não nega a sua fé. Percebam, quando a gente estudou sobre Sócrates, Sócrates morreu não negando o que ele acreditava. Tá? Não negando o que ele acreditava. E aqui acontece o mesmo. A gente percebe que, mesmo estudando a filosofia e o cristianismo, a gente tem... quando a gente estuda sobre Sócrates, na verdade, a gente acaba tendo uma visão muito parecida com o cristianismo. Se a gente observar bem, aqui, por exemplo, Policarpo, ele não nega a sua fé, ele não nega a sua crença. Tanto o Inácio também, ele fala sobre não negar a fé. Clemente, da mesma forma. Então, há aqui de se manter irrepreensível, vamos colocar assim, ok? Perante ao que você acredita, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um beijo, tchau!